Boa noite, senhores vereadores. Em nome do presidente dessa casa, quero mais uma vez agradecer a todos os vereadores e, em especial, indistintamente a todos realmente que de alguma forma, com crítica ou com sugestão ou com palavras e gestos, tentam fazer com que o município tome realmente um rumo diferente. Quero agradecer a presença dos secretários aqui presentes, do Josué, do Gil, do Hidalgo, do ex-vereador Rudinei, todos os funcionários da casa, Pedro, nossa eterna companheira, né? A Rose, imagina, nossa candidata a vereadora. Quero deixar a nossa satisfação de estar mais uma vez aqui na casa. Com relação à saúde, infelizmente, vereadora, a gente não consegue estar presente em todos os lugares. Hoje eu cheguei 10 para as 7 aqui na unidade. 10 para as 7 da manhã eu estava na unidade. O povo esperando e determinadas pessoas chegando 7h10, 7h20, sem o menor compromisso com quem lhe paga o salário. Então, depois disso, nós estivemos lá na Costeira, entregando a ordem de serviço para a reforma e ampliação da escola da Costeira, onde uma parceria com o ICMBio e com a autopista será implantada uma escola do meio ambiente, com centro de convivência, local para visitação, ver realmente por onde o governador Celso Ramos precisa ter a sua rota de turismo, que é a Baía dos Golfinhos e outras belas praias que nós temos no município. E uma obra que vai receber 100% de recurso privado. Nós não vamos investir um centavo na reforma daquela obra. Nós ganhamos da autopista Litoral Sul 100% do recurso que vai ser aplicado lá. São eles, inclusive, que contrataram a empreiteira, que vão fazer a obra e a reforma lá do prédio. Mas eu quero dizer para você que se tem uma área que eu atuei muito quando fui vereador, foi na área da saúde. Nós fizemos vários amigos durante todo esse trajeto da vida pública e principalmente na área da saúde. Porque eu digo o seguinte, a área da saúde, claro que tu tem que ter N equipamentos para tentar salvar uma vida. Agora tu também tem que ter vontade. Se tu não tiver a premissa base, que é a vontade, tu não vai... E claro que acontece determinados assuntos. Ontem, por exemplo, teve um atropelamento aqui em Gancho, justamente na hora que a ambulância saiu para ir abastecer em Palmas. Porque lá tem o S10, que é o físico que abastece a ambulância. Eles saíram no trajeto que eles estavam indo abastecer, aconteceu um acidente, já me ligaram na hora, Juliano, tem um atropelamento e o bombeiro está fechado. Eu já liguei na hora, onde é que nós chamamos? Nós estamos abastecendo a ambulância. Então, corre porque tem um atropelamento na frente da unidade. Então, claro, coisas dessa natureza podem acontecer, Então, mas eu tenho dito e tenho cobrado, inclusive do Edson, tenho cobrado do vereador Marcos, um projeto para a implantação da outra base de bombeiro lá na frente da padaria do Linho, junto com aquela unidade da Polícia Militar, que nós vamos construir e ativar. Porque eu não tenho dúvida que a hora que a gente também tiver uma unidade móvel do bombeiro na Fazenda da Armação, a gente vai conseguir dar uma atenção, uma resposta rápida para vários que chamaram. Então a gente vai conseguir atender e superar números de resgate muito rápido. E quero também dizer para vocês que a gente recebeu durante a semana passada, eu até acabei não conseguindo ir lá, que me pediram para ir lá para registrar. Nós ganhamos 4 respiradores, o que existe de melhor também de tecnologia
para ser usado na unidade, na ambulância, né? Que é que se tu precisar de um respirador, se a pessoa precisar, o oxigênio não tiver dando condição, você implanta nele um respirador artificial, e nós fomos contemplados com 4 respiradores artificiais, já está na unidade do bombeiro, né? Então isso, a cada dia, se cada um que passar na frente à administração fizer um pouquinho, eu acho que, se Deus quiser, com mais 50 anos, nós pegamos com 50 anos, se daqui mais 50 anos, eu acho que esse município nós vamos poder deixar um legado aí para essa gurizada, se Deus quiser, com uma condição diferenciada de atendimento à saúde, enfim, né? Eu tenho, hoje ainda, eu participei de uma reunião com a Néia, com o Maico e com o Josué, né? Fui almoçar em Formas com o pessoal de São Paulo, que vieram nos visitar com vários interesses no município, e lá fui abordado também por uma pessoa do Canto dos Ganchos, onde me falou justamente essa questão da área e justamente de uma outra situação de atendimento. E eu tenho dito, não é por falta do que eu falo, criança e a terceira idade, ela tem preferência, chegou, ela pode não ter nada, entrou uma criança na unidade, está tudo bem, não está, precisa de alguma coisa, posso ajudar, mas impressionante, impressionante. Se você não tiver, se você não se fizer presente, ou se você, eu não sei o que, porque não é falta de remédio, não é falta de médico, não é falta de ambulância equipada, simplesmente eu acho que é só pura falta de vontade. É pura falta de vontade. Fila para exames, coleta de sangue, nós não temos. Acabou, nós fizemos 2 mutirão, nós terceirizamos o laboratório, nós mandamos o bioquímico embora, que eu não preciso dizer para vocês o porquê. Quem quiser ver, é só ir lá na DEIC e ver. Porque nós fomos roubados em 2013, Rodinei. Em 2013, foram mais de 150 mil reais de remédio controlado desviado no município de Governador Celso Ramos. E isso nós descobrimos. E nós denunciamos para a DEIC. Eu fiz uma queixa-crime para a DEIC. E eu tive que demitir o cara, porque eles não prenderam o cara. Uma vergonha. Então tem coisas que realmente não dá para o cara entender. Não dá. E assim como vocês, eu também fico indignado. Porque não sai do meu bolso, aquilo que eu falo não sai do meu bolso, sai do bolso da sociedade que paga e que nos paga, né? Então são coisas assim que não dá para às vezes tu ficar. Depois eu fiz uma reunião com o pessoal da Obras também, justamente para conversar com eles, porque um fala uma coisa, outro fala outra, o outro trabalha de um jeito, outro trabalha do outro, outro não sei o quê. É um negócio impressionante, porque vocês pregavam a mudança, mas que diabo de mudança é essa? Porque eu quero ser um agente da mudança, agora eu não vou mudar sozinho. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Então, tem coisas realmente que é importante a gente saber, né? O César me passou durante a semana, conversando durante a semana, que a Valcéia, lá da Fazenda da Nação, elogiou para ele o atendimento que recebeu, a forma como foi atendida no posto, enfim. Então, aqui no posto de Calheiros, como nos outros também, não dá para, né? Nós pegamos várias unidades, e isso temos fotos, temos relatos, que não tinha cadeira, não tinha maca, e numa emenda do deputado Onofre, nós compramos 250 mil reais em equipamentos, inclusive televisão. Nós temos 4 unidades de saúde, Palmas, Fazenda da Nação, Calheiro e Areias de Baixo, que receberam televisão de 42 ou 50 e poucas polegadas. Cadeira, maca, tudo novo, sem contar medicamento. Nós compramos medicamento, nós já investimos esse ano mais de 350 mil reais em medicamentos. Então, quer dizer, não é por falta de equipamento, de remédio, seja lá do que for, que o cara vai sair sem atendimento. Nós temos até processos que, quando não tem medicamento dentro da cesta básica, a gente está fazendo um processo para comprar o medicamento. Nós estamos dando medicamento de tratamento oncológico que não é de responsabilidade nossa, e nós estamos fornecendo. Então, nós de um lado
estamos tentando fazer de tudo para atender da melhor forma possível, e do outro, só o fato de simples atender atende mal. O que custa, cara, o que custa dinheiro, o que custa não sei o que, nós estamos fazendo, entendeu? Para tentar suprir a necessidade da nossa população. Mas o fato de atender bem, né, realmente é uma situação delicada, a gente não consegue, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quanto ao trator, o secretário está aqui, eu já pedi para a associação para que eles nos apresentassem um tratorista que atendesse a necessidade deles. Agora, claro, eu não posso pagar para o tratorista que eles me apresentam um salário de médico, porque nós não temos. O cara que trabalhava com eles ganhava no governo anterior, sei lá, 1.200 pila. Mas não, mas vai trabalhar com nós agora ele quer 1.800. Ou quer 2. Estou dando um exemplo. Porque isso já aconteceu no começo. Agora, claro, dentro da admissibilidade, dentro do que for possível, dentro do que é real, nós pagaremos. Agora eu tinha que apresentar o nome, eu já falei com o Rafa, já falei com o pessoal, pedi para que eles, né, já falei com o Marquinhos, inclusive, a reclamação não é de hoje, já falei com o Gil, pedi para que eles apresentassem o nome, porque não adianta eu apresentar um tratorista que o cara não sabe atender a necessidade deles, eles têm que, né, eles têm que apresentar. Tem contrato da prefeitura? Que contrato da prefeitura. Mas tu quer dar para a associação e indicar? Não, é que o equipamento é nosso, o trator é da prefeitura, a prefeitura só presta serviço para os associados. Por que a associação tem que indicar? Não, porque nós não temos quem contratar. Pode ser tu, pode ser você. Nós não temos o tratorista que atenda a eles, tu entendeu? Nós não temos o cara que pilota, Mão de obra qualificada que supra a necessidade. Eles tinham Mas eu conheço a pessoa, eu posso indicar? Claro, Tá. 2, 3. Vou mandar ele. Claro, pode indicar. Agora, o que não dá é para que ele querer trabalhar e ganhar o dobro do que realmente a gente paga. Né? Tudo tem. Claro, não tem, para mim não tem. Entendeu? Já falei com o Gil, já falei com o Marquinhos, já falei com o seu Henrique, já falei com todo mundo, já falei com o Rava, pedi para ele apresentar. Fora. Entendeu? Não, pode ser do Japão, pode ser do exterior. Agora, o cara tem que atender a necessidade do pessoal dele de baixo. Né? Com relação à situação do médico diário, é a mesma coisa. Às vezes o médico está atendendo, porque o que acontece é o seguinte: tu entra no posto, o médico está lá no consultório, ele não está sabendo que a pessoa que ele vai atender é do Jordão, é da Fazenda. Eu tenho dito isso incansavelmente para o Josué. O cara entrou na unidade de saúde e ele necessita do atendimento, principalmente se for de urgência, aquilo que eu falei, ou criança ou terceira idade, não tem o porquê fazer esperar. Não existe isso. Tem que atender. Se é da área A, se é da área B, se é da área C, não me interessa. Ele tem que ser atendido. Agora, eu não sei também aquilo que eu falo, eu não sei o que elas estão passando, porque não é essa orientação que eu dou, e eu já... Porque se o Josué estiver me traindo, ele está me traindo, e aí vai responder pela consequência, porque eu tenho cobrado dele. Hoje foi eu liguei 10 vezes hoje para ele, porque eu só cheguei em Palmas. A reclamação foi essa. Impressionante. Eu só cheguei e a reclamação foi essa. Foi essa e mais umas outras, né? Mais outras. Não foi só essa, né? De chegar aqui e o exame ser levado pela mão de outra pessoa. Então são coisas que não dá para... claro. E aí, como tu não está ali na frente todo dia, tu acaba não sabendo o que as pessoas falam, né, para quem chega no primeiro momento. Mas eu acredito que devagarinho, né, diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que devagarinho a gente vai conseguir realmente melhorar essa condição de atendimento, de saúde. Né? Nós não conseguimos ainda implantar o 24 horas, nós estamos durante a semana até a meia-noite, e se Deus quiser, porque não adianta a gente implantar e ficar devendo 2 milhões de INSS para funcionário e não recolher. Vocês já sabem mais ou menos essa história. Não adianta, né, a gente fazer e deixar aí então vamos fazer a coisa gradativa, e é para isso, e é por isso que a gente, né, que eu venho toda vez na Câmara, venho pedindo para vocês, e não tenho o que reclamar, que dentro do possível vocês realmente têm
é feito, né, tudo aquilo que a gente encaminha e aquilo que eu falo. Se chegar um projeto aqui para atender uma necessidade particular minha, vocês podem rejeitar, sem problema nenhum. Mas eu quero, não para o final, até porque para o final eu quero convidar vocês para amanhã, às 8 horas da manhã, quem puder acompanhar, nós temos uma audiência com a prefeita de Bombinhas, com a prefeita Paulinha, às 9 horas. Eu estou marcando para sair do Trevo às 8. Para quem quiser acompanhar, a gente vai lá falar com ela e ver como é que está sendo, como é que está se comportando aquela questão do pedágio que ela colocou em Bombinhas. E amanhã também às 16h30 nós temos uma audiência na Justiça Federal para tratar de algumas questões ambientais do município, e eu já solicitei ao juiz uma audiência aonde o César tem me pedido muito e o João Serrano também me pediu para a gente tratar daquele fechamento da Camboa. E eu quero deixar registrada esta casa, que aquela ação é uma ação proveniente de uma denúncia feita por um vizinho deles, que o cara fez por escrito e está lá o nome dele. Ele entrou com uma ação, com uma denúncia que virou uma ação. Não foi esse prefeito aqui que denunciou, como a turma tem dito por aí, que agora ele está colhendo aquilo que ele plantou, que ele denunciava, e está colhendo agora. Eu, enquanto fui vereador nessa casa, todas as denúncias que eu fiz, eu coloquei meu nome embaixo, sem exceção. Todas que eu fiz, eu coloquei meu nome embaixo. E aquela ação ali é uma ação de um vizinho que, segundo ele, que foi na outra audiência, ele não aguentava mais o barulho de som dos carros, ele não suportava mais, ao ponto de não fazer uma besteira, ele denunciou, com fotos, com um monte de coisa. Tem um relatório dentro da ação, na qual a Ana Lúcia moveu a ação e ganhou. E a administração anterior não recorreu, não fez nada, foi um descaso total. E aí veio a sentença, e aí diz que sentença o cara não discute, o cara cumpre. E o pior de tudo, a sentença não é contra o município, é 10 mil reais contra o Tanso. Então vocês imaginem, 10 mil reais por dia contra a minha pessoa física durante 30 dias já dá 300 mil. O que eu tenho na vida não dá 300 mil, não. Perdi em 30 dias tudo aquilo que eu adquiri em 41 anos de vida. Então, e vou avisar a vocês, para que vocês possam mobilizar as pessoas, os moradores ali da Camboa, que de alguma forma são... Não, eu tenho audiência amanhã, e aí amanhã eu já vou cobrar dele, porque eu fiz por escrito o pedido da audiência, e aí eu vou cobrar dele amanhã qual vai ser a data. E aí eu passo para vocês a data para que a gente possa mobilizar quem conheceu, o pessoal ali da região, para que a gente de repente possa sensibilizar e deixar um acesso, ou dois, ou até mesmo tirar tudo. Porque se a decisão, se a sentença fosse contra a prefeitura, a gente ficava uma barrigadinha. Mas como a decisão é contra a pessoa física do prefeito e do secretário de obras, está lá, quem quiser ver pode entrar lá na ação, tem uma sentença, uma determinação que é contra a pessoa física do prefeito e do secretário. Aí não dá para brincar, além do processo clínico, todo mundo sabe como é que funciona. Então, quero deixar esse relato para vocês, quero convidar, confirmar, pedir para que vocês, quem puder ir, eu vou estar 8 horas da manhã ali no Trevo, e quem gostar se alguém quiser se fazer presente também lá com a Paulinha, para depois a gente poder discutir alguma condição de pedagiar a rodovia, fechar e fazer com que o fim do monitoramento realmente se torne realidade, até porque nós já pagamos, estamos esperando o Estado instalar as 10 primeiras câmeras, mas eu não tenho dúvida que o futuro, também para que o nosso pessoal possa ter um ordenamento mais tranquilo de uso de praia, passa por essa condição de segurança do município. E desejar ao Gabriel dar as boas-vindas, seja bem-vindo a esta casa. Eu não tive o prazer de ser vereador junto com um amigo, mas sinta-se em casa. A gente tem um convívio, não é de hoje, tanto que no pleito anterior eu convidei para ele se filiar ao PSC, não foi possível, mas eu acho que é aquilo que eu falo: parceria o cara não compra, confiança não se compra, se conquista e se adquire. Então nós estamos
de alguma forma, estendendo e externando uma confiança que já existia, mas que ela pode ser permanente e duradoura, né? Então, sinta-se à vontade, tenha na minha pessoa, né, um prefeito parceiro, amigo, enfim, como vocês quiserem qualificar, e eu estou aberto a críticas, né, e elogios. Agora, no processo de crítica, também me deu o direito de me defender, né? Nos elogios a gente também vai agradecer. E dizer que não é por falta de vontade que a gente, de alguma forma, erra. Até porque só erra quem tenta fazer. E é o que a gente está tentando fazer. E, mais uma vez, para finalizar, agradeço a parceria desta casa, agradeço a todos os vereadores, sem exceção, por estar, de alguma forma, nos ajudando. Seja nos projetos, seja nas críticas, porque é na crítica também que a gente aprende, né? E que a gente tenta consertar. E sintam-se, né, à vontade para, quando precisar, me ligar, procurar, até porque eu tenho dito por onde passo. Eu não sou prefeito, eu estou prefeito. E tenho certeza que eu vou deixar de ser prefeito. Ok? Boa noite a todos. Obrigado, prefeito. Não havendo projetos na ordem do dia, pergunto aos presidentes das comissões: projetos ficaram em suas comissões. Vereadora Carolina, Comissão de Legislação e Justiça. 47.